Oi, eu sou a Jana Rabelo e a gente está aqui em casa com um convidado especial. Vou corujar meu aluno, gente. Vou corujar também, minha professora. Nessa semana a gente vai conversar sobre sou trans. E daí? Tá, vamos lá, mais uma. Sério que as pessoas têm, eu tô chocada. Pergunta. Tá, eu tenho uma última, né? Vamos lá, retomar a calma. Lá em casa. Eu não gostava Se ela tá fora do padrão, Esse negócio de ela é racismo a era pesado. exigência de que mulheres sejam... Não é mais um mimimi como todo mundo acredita. Eu costumo falar que a sala de aula é o espaço do encontro. E eu encontrei o Adam na sala de aula e a gente vai conversando, troca ideia aqui, troca ideia ali. E eu fui descobrindo uma pessoa maravilhosa que eu fiz questão de trazer aqui para conversar com a gente. Adam é formado em publicidade. Publicidade e especializado em direção de arte. E tá fazendo vestibular agora para... Medicina. Né? A cara. Não, vai dar tudo certo, né, gente? Vai. E aí eu queria que você primeiro se apresentasse, o que você faz, ser uma pessoa múltipla, que é uma das coisas que eu acho mais legais em você. Sou Adam Franco, tenho 28 anos e foram 10 vidas em uma, assim, vividas. Trabalhei em São Paulo, fiz publicidade, voltei. Nesse meio tempo foi onde eu me assumi trans, enquanto eu estava trabalhando. Foi depois da minha primeira formação. Aí caí aqui em Belo Horizonte, porque meus pais moram aqui. Voltei a morar aqui para fazer cursinho. E é isso. Bem resumido. Antes de começar a gravar, a gente estava conversando sobre o quanto que a gente muda de vida, o quanto que a gente faz transições. A gente conversou sobre uma transição da mãe dele. Eu tô passando por uma certa transição na minha vida. Primeiro, a transição que eu acho que é a que gera mais interesse nas pessoas. A questão de você ser uma pessoa trans. Isso gera tanta curiosidade assim? Muita. Muita. Por todo mundo. Pessoas que às vezes têm preconceito, pessoas que não têm. Uhum. É uma coisa, para eles, muito diferente, fora do normal. Então gera, às vezes, estranheza, mas essa estranheza vem com toda a carga de curiosidade. Assim. Tá. E quais são as perguntas mais comuns que você escuta? E se você puder responder as perguntas, a gente também gosta. Uma eu não posso, as outras... Na verdade, uma eu não quero. Okay. Poder eu posso. As outras eu respondo todas. Sempre quando eu falo que eu sou trans, na verdade tem um comentário que é o primeiro comentário, que é, nossa, nem parece. Ah, sim. Isso, assim, às vezes a pessoa fala sem nem perceber o que ela tá falando. Ela acha que ela tá fazendo um elogio. Mas tipo assim, incomoda um pouco, sabe? O outro comentário que fazem, uma pergunta que é, qual era seu nome de antes? Sim. E isso é uma dúvida, assim, parece que a pessoa tem necessidade de saber pra entender quem eu sou. Uhum. Aí às vezes eu respondo assim, Adam. Aí dá aquela ponto de interrogação na cabeça, assim, mas... Sempre fui Ada, né? Às vezes antes eu não sabia, hoje eu sei, mas sempre fui Adam. Uma outra curiosidade, que é muita curiosidade, já fez cirurgia? As pessoas são íntimas nesse nível. Às vezes eu conheço assim, agora, mas você já fez cirurgia? Aí eu fico, calma, vamos conversar um pouco, não é assim, tem que ser devagar. Tem uma outra que pelo fato de que eu acho que você se expressa de uma maneira. Então, por exemplo, enquanto, que eu não tenho problema de falar, na minha vida passada, enquanto mulher, eu me expressava de uma forma que não era o padrão feminino. Uhum. Eu sempre tive cabelo curto, uma época assim, depois que eu cortei, nunca mais deixei crescer. Sempre vesti bermuda, sempre vesti tênis, calcei tênis, então era visto... Como símbolos masculinos. Símbolos masculinos. Então isso é uma expressão de gênero que você expressa diante das outras pessoas. Então tá. Resumidamente. Cis trans, hétero homo. Qual é a diferença? Cis é, por exemplo, a Jana, que nasceu biologicamente mulher e ela se identifica nesse próprio gênero. Sim. Eu sou um cara trans, nasci biologicamente mulher. A gente usa a palavra transgredir aquele gênero. Então eu me transformei, entre aspas, em outro gênero. Então eu fiz a transição para o masculino. Então eu sou um trans, você é uma pessoa cis. Já a sexualidade é por quem você gosta. Então você sente atração por uma pessoa do mesmo sexo, independente de ser cis ou trans. Então você é uma pessoa gay, lésbica. Ou você sente atração por uma pessoa do sexo diferente. Eu, por exemplo, sou um cara trans hétero. Então
eu sou um cara trans, que eu fiz toda a transição e gosto de mulheres. Então, eu sou um trans hétero. Somos, na verdade, então, ambas pessoas hétero. Sim. Cis e trans. Então, Sim. orientação sexual e identidade de gênero não se sobrepõem, né? Existem contatos, mas uma coisa não determina a outra. Uma coisa não E tem expressão de gênero? Que história é essa? Expressão de gênero é aí que as pessoas confundem muito. Porque ela também não tem nada a ver com as duas coisas que a gente estava falando antes. E ela também não é definida por nenhuma dessas duas. Então, a expressão de gênero é como você se expressa diante da sociedade. Então, por exemplo, eu, enquanto mulher, na minha vida antes da transição, me expressava de uma forma mais masculina. Então, eu sempre vesti bermuda, calcei tênis, cabelo curto. Então, eu gostava de me expressar dessa forma. Então, é outra coisa que também não está relacionada à sexualidade e gênero. E lembrando que isso é um padrão socialmente construído. Por exemplo, a sociedade brasileira liga muito diretamente a identidade feminina ao cabelo longo. Ou a identidade masculina a usar tênis. Sim, E isso, aos poucos, está sendo desconstruído, o que é uma grande vitória para todos nós, né? sim, Cis ou trans, quanto menos essa padronização, eu acho que melhor para a sociedade, né? sim. Você tem visto avanços na sociedade brasileira? Eu tenho visto, mas eu não sei se é por causa da sociedade inteira ou da minha bolha. Boa. Por quê? Como é que é a sua bolha? Porque a gente acaba criando laços com pessoas que não têm preconceito. Tipo, eu não vou criar laço com alguém que não gosta de mim, que não gosta de uma pessoa trans. Então, eu acabo criando uma bolha de amizade com pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma que a minha. E acabo excluindo as outras pessoas que não pensam da mesma forma. Sim. Então, nesse meio, eu acabo vendo avanço, porque são pessoas que pensam mais ou menos como eu. Sim. Agora, de fora, eu vejo um avanço muito grande de pessoas muito conservadoras que não aceitam isso. Tá, um crescimento dessa população. Tá. E a questão das instituições? A gente é unido por uma instituição em comum, uma instituição de ensino, que é uma instituição, na medida do possível, inclusiva, considerando a média da sociedade. Sim. Dá para ver uma transfobia institucional ainda no Brasil? Sim. Eu acho que mais no ensino médio. Tá. Acho que nas faculdades não tem, mas acho que não é tanto. Mas acho que no ensino médio, algumas instituições eu vejo que existe sim transfobia. Mais por questão do banheiro. Sim. É onde mais pega. Porque, por exemplo, uma pessoa trans que precisa usar... Eu preciso usar o banheiro masculino. E aí eu chego no banheiro masculino e só tem mictório. Sim. Aí eu fico sem saber o que fazer. Claro que a gente tem algumas coisas, alguns acessórios que a gente consegue usar para adaptar. Mas, assim, é muito complicado. Tipo, festa e tudo. Não só a instituição de ensino. Mas isso eu vejo muito claro em instituições de ensino. Sim. Então, onde mais pega é essa parte do banheiro e a parte antes da hormonização. Enquanto a pessoa não é vista como o gênero que ela quer expressar. A expressão física, digamos assim. As coisas ficam um pouco mais difíceis. Fica. Porque eu acho que eu só consegui passar por tudo que eu passei, tipo, fazer minha faculdade, fazer minha especialização, porque foi antes de ter feito a minha transição. Eu acho que se eu estivesse fazendo na época que eu estava estudando, eu acho que eu não ia conseguir sair da faculdade tão cedo. As coisas seriam um pouco mais difíceis, mais pesadas. Sim. Tá. Aí agora um assunto que talvez seja o mais delicado desta conversa. Redes sociais. Nossa, Além da gente conviver no dia a dia da sala de aula, nós estamos aí no Twitter, no Instagram, no YouTube, tudo mais. E recentemente o Adam postou sobre um ambiente um pouco tóxico das redes sociais e das militâncias. Qual que é o problema? O que está acontecendo? Eu tenho um canal no YouTube, já faz um tempo. Eu acho que dos homens trans que surgiram, assim, aos montes depois que um se assumiu, o outro se assumiu, então foi todo mundo se assumindo. Porque antes tinha um medo, né? Então eu fui um dos primeiros a abrir um canal no YouTube. E eu também fui um dos primeiros a sair do YouTube. Assim, dar uma pausa. Porque eu senti que eu tava fazendo vídeo não para ensinar as outras pessoas, mas para conversar com as próprias pessoas do meio. E eu senti que as próprias pessoas do meio eram as que mais me julgavam. Eram as que mais me mandavam, tipo assim, você tá tentando fazer um negócio para ajudar todo mundo e as pessoas do meio te colocavam para baixo. Então isso eu senti uma coisa... Eu tive até crises de ansiedade na época de não conseguir gravar vídeo. Eu falava, vou gravar hoje. Me batia um desespero, eu ficava suando, ficava passando mal.
Aí a hora que eu falava, não vou gravar, aí passava, ficava bem. Então eu percebi que era uma crise por causa do meio das redes sociais, porque ali o pessoal não se esconde atrás da tela e fala o que quer. Sim. E se sente justificado pra tudo, né? Sim. Então eu meio que dei uma pausa e eu senti que nas redes sociais a gente é muito atacado por todos os lados, mas mais ainda pelo próprio meio. Legal. Sobre isso, já que eu sempre indico alguma coisa, eu queria indicar um textinho sensacional, é uma entrevista, na verdade, do Humberto Eco, em sala de aula, eu já até mencionei. Ele fala numa entrevista de uns anos atrás sobre o idiota da aldeia, como é que as redes sociais empoderam alguns idiotas, né? E aí o nosso papel é não deixar isso crescer tanto. E como é que é falar da intimidade? Porque é íntimo. É íntimo. Nossa, é difícil. É difícil. Eu acho que eu só consigo falar, tipo assim, numa câmera, que eu não tenho ninguém me vendo. Sim. E quando eu tenho amigos mais íntimos. Porque uma das perguntas que a gente falou antes era, toda vez que eu falo que eu sou trans e aí, você já fez cirurgia? Sim. Então, isso é uma coisa muito íntima. Ou então me perguntam, como é o sexo de uma pessoa trans? É porque eu tenho uma amiga que é uma mulher trans, e ela faz uma piada que é assim, eu tô cansada das pessoas virarem pra mim e falarem assim, como vão esses genitais? Nossa. Você concorda que ninguém pergunta dos meus genitais? Sim. Então eu acho muito invasivo e ela fala sobre isso. Assim, olha, as pessoas se sentem à vontade pra invadir a minha vida sexual, a minha vida pessoal. E ok, a gente se expõe no YouTube, no Twitter, no Instagram, mas há limites, né? As pessoas Sim. às vezes não respeitam. Sim. Sobre isso, nossa, é muito difícil. Parece que o nosso corpo trans é um corpo muito violado por todos, assim, na rede social. E pessoalmente também. Parece que o nosso corpo é um objeto de estudo. Sim. Por ser alguma coisa muito diferente. Então, assim como tem vários corpos cis, tem vários corpos trans. Eu brinco também, às vezes, tipo, alguém me fazer uma pergunta e eu faço a mesma pergunta pra ela de volta. E a pessoa fica assim, por que tá me perguntando isso? Tipo, eu não vou responder isso, é muito íntimo. Eu falo a mesma coisa. Sim. Tipo, é muito íntimo também me perguntar como eu me relaciono sexualmente. Como eu, sei lá, tomo banho, que é diferente. As pessoas perguntam isso? Já ouvi essa pergunta. Já ouvi essa pergunta. Ou se eu uso calcinha ou cueca. Sério? É porque assim, mas qual não a diferença? Uso nada, porque eu gosto de ficar aí livre. Pronto, também. Gente, usamos nada. É mais confortável. É mais confortável. Não, mas eu uso cueca. Ok, minha mãe não pode assistir esse vídeo. Mãe, desculpa. Minha mãe já viu tanta coisa que, ó. Tá, bom, infelizmente a gente está quase encerrando a nossa conversa e eu gosto de indicar ou leitura, ou vídeo, ou reflexões. Alguém que queira entender mais a fundo a questão trans, queira sair dessa superficialidade, que é a superficialidade do senso comum. O que você indica? O que eu mais indico é entrar em contato com pessoas trans. Por mais que você não conheça, o YouTube tá cheio. Eu posso indicar alguns, são meus amigos, inclusive. Tem canal no YouTube, fala muito sobre isso, que é o Luca Najar e o Luca Scarpelli, que é do canal Transdiário. Aí das mulheres, tem a Mandy Candy, e tem nas redes sociais a Mel da Banduó, ex-Banduó, que ela fala muito sobre militância também. Então, é o que eu mais indico, porque a gente não tem livros concretos sobre o que é ser uma pessoa trans. Eu fico super disponível também em todas as redes sociais, eu sempre tô respondendo todo mundo, e acho que isso me ajuda um pouco também a me manter mais são. Sim, dividir o peso. Dividir o peso. E eu apesar de ter algumas perguntas que eu não respondo, eu converso assim, sem xingar ninguém. É tipo assim, eu vou te falar por que não é bom falar isso. E eu respondo... Muito didático, gente. Didaticamente. Adam no Twitter, muito didático, muito fofo. Sério. Faço várias threads explicando um monte de coisa. Então, no Twitter, Adam Franco com 2 Os. No Instagram, a mesma coisa. Adam Franco com 2 Os. No YouTube? E no YouTube, Adam Franco com 2 Os. Meu Deus, é muita originalidade. Mas se procurar Adam Franco, é o primeiro canal. Beleza. Pessoas, eu queria pedir para o Adam um último recado. O que você gostaria de dizer para todo mundo que está assistindo? Nossa, o que eu gostaria de dizer é assim, acho que a gente precisa de mais empatia.
todos. Tanto, eu me coloco no meio, inclusive. Eu acho que quanto mais empatia a gente tem de se colocar no lugar da outra pessoa, entender o que a outra pessoa está passando, não só falo de transição, de qualquer assunto, assim. Às vezes eu vejo um amigo meu que tá de cabeça mais baixa no dia, eu vou lá, pergunto se tá tudo bem, tento me colocar no lugar, entender o que tá acontecendo. Então acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma nesse mundo que tá completamente doido e ter um pouco mais de empatia com os outros. Ótimo. Ó, não tô conseguindo segurar o nível de corujice. Vocês me desculpem, minha gente. Eu vou encerrar esse vídeo com essa carinha aqui, assim. Gostei. Beijo, até. Tchau, tchau.